Bom, não sei se vocês sabem, dia 1º agora de julho, foi comemorado 380 anos da Confissão de Fé de Westminster. Então, para você ver a importância dela, né, dessa confissão, pela quantidade de séculos que ela está vigente até hoje. E você sabe, né, as pessoas dizem assim, quando um livro é bom, ele aguenta muito tempo. Geralmente, quando uma ideia é uma ideia que não foi aceita e que surgiram outras melhores, ela é deixada em pouco tempo. Isso é só uma demonstração de que essa confissão realmente conseguiu expressar de forma bem convincente e, ao meu ver, de forma bem fiel a interpretação das Escrituras. Amém? Bom, nós estamos então estudando a Confissão de Fé de Westminster e nós estamos no capítulo 7. E hoje nós vamos ver os parágrafos 1 e 2. E na próxima aula, se Deus quiser, a gente termina esse capítulo 7 e no outro final de semana, o nosso digníssimo presbítero, irmão Nelson, ficou com a parte onde ele vai falar sobre... deixa eu lembrar agora, Nelson. Cristo, o mediador, que tem a ver com o que nós vamos ver hoje, tá? Pode passar. É o seguinte, para a gente começar a pensar sobre o assunto, eu gostaria que vocês analisassem essas duas perguntas, que na realidade é uma só foram feitas com palavras diferentes. E é o seguinte, como Deus se relaciona com a humanidade? Ou, que princípios determinam a forma pela qual Deus se relaciona conosco? Talvez nós nunca pensamos nisso, mas Deus tem um método pelo qual Ele se relaciona conosco? Deus tem uma forma padrão de agir com a humanidade, com as pessoas? Ou é algo esporádico e dependendo da época, do século, Ele age de formas diferentes no sentido de não ter uma coerência? Bom, hoje nós vamos aprender que Deus, Ele tem uma coerência. A forma como Ele lidar com o homem é algo que, inclusive, é estipulado pelas Escrituras. E o mais interessante ainda, algumas pessoas às vezes perguntam, o que é a fé reformada? O que caracteriza essa fé? Bom, o que nós vamos aprender hoje, para a maioria dos teólogos, é a essência do que seria a fé reformada. Às vezes nós falamos da fé reformada e pensamos nos 5 pontos do calvinismo, né? Só que os 5 pontos do calvinismo trata mais da questão soteriológica, ou seja, da salvação. O que nós vamos ver hoje, ele abrange praticamente todas as doutrinas bíblicas. E se você ler a Bíblia nessa perspectiva que a gente vai ver, você vai estar lendo a Bíblia na perspectiva reformada, que os reformadores seguiam. E aí você vai perceber que muitas coisas que parece que não fazia sentido, vai começar a se encaixar. O que nós vamos ver hoje é sobre o 7º parágrafo, o 7º capítulo, pode passar? É o pacto de Deus com o homem. Não sei se você já escutou essa expressão, onde as pessoas perguntavam, você é pactualista? A sua teologia é teologia aliancista? Isso tudo tem a ver com, eu não vou dizer doutrina, porque geralmente doutrina trata de um determinado assunto específico. Isso daqui é mais do que doutrina, porque ele envolve várias doutrinas. Então, eu não costumo chamar a doutrina do pacto, porque ele é mais do que uma doutrina no sentido de englobar de forma genérica todas as doutrinas da Bíblia. Mas a questão é pacto. Pode passar. Esses são os 2 primeiros parágrafos da confissão. E ele diz o seguinte, tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Bom, esse primeiro parágrafo aí, ele já começa a falar algo interessante. Embora Deus tenha criado os seres humanos, ou ele tenha criado tudo,
Deus não necessariamente tinha a obrigação de se relacionar com a criação. Ele poderia muito bem ter criado o ser humano e não querer se relacionar com ele. Ou melhor, ele poderia não ter feito um pacto com o ser humano. Imagina só, você tem filhos. Então, é a obrigação do teu filho você arrumar a cama depois que acorda. Um exemplo. É a obrigação dele. Mas você fala bem assim, ó, se você arrumar a cama hoje, o papai vai te dar um presentinho. Você não tem a obrigação de dar um presente para ele, porque é a obrigação do filho fazer isso. Mas quando você diz que você vai dar um presente, você se auto-obriga a fazer isso. Não é assim? Isso aconteceu com Deus. Deus não precisava fazer um pacto com a humanidade. Mas pela sua bondade, ele quis fazer um pacto e recompensar aqueles que obedecessem esse pacto. Olha só o que fala o segundo parágrafo. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Ali onde está em vermelho destacado pacto de obras, nem sempre foi chamado com esse nome, tá? Você vai encontrar nos escritos mais antigos, pacto da natureza e também pacto da aliança. Você vai encontrar na Bíblia falar pacto da vida ou aliança da vida. Então isso depende, mas significa a mesma coisa. Se refere a um pacto ou uma aliança que Deus fez. Pode passar. Então nós vamos ver sobre pacto e aliança. A teologia, segundo muitos teólogos, para ela ser considerada reformada, ela tem que ser uma teologia pactual ou uma teologia aliancista. Para muitos, se a teologia daquela denominação, daquela igreja, ela não é pactual ou aliancista, ela não pode ser considerada uma teologia reformada. Ela vai ser outra teologia, dispensacionalista, molinista, o que seja. Mas para ela ser considerada reformada, tem que ser pactual ou aliancista. Então vamos lá, você é um reformado? Sou. Então você lê a Bíblia com as lentes do pacto ou da aliança que Deus fez com os homens. Toda a Bíblia você vai ler nesse sentido. Ah, mas como que é isso? A gente vai ver nesse domingo e domingo que vem. Mas lembrando-se disso, a teologia reformada ou a linha reformada, ela lê a Bíblia nessa perspectiva, na perspectiva do pacto ou da aliança que Deus fez com os homens. Vamos lá, pode passar. Mas para a gente entender, a gente tem que saber o que é um pacto, qual a definição de pacto ou de aliança. Gruden, ele vai dizer o seguinte, eu achei melhor essa definição dele, tá? Ele diz o seguinte, uma aliança, ou seja, um pacto, é um acordo imutável e divinamente imposto, presta atenção nesse imposto aqui, tá? Depois a gente vai ver o porquê disso. Entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Então, uma aliança, um pacto, vocês já devem saber, vocês já assistiram vários filmes antigos, né, da antiguidade, que falavam de reis e tudo isso. Eles faziam um pacto, faziam uma aliança. O que é isso? É um acordo mútuo entre duas partes. E aí são colocadas, então, são estipulados, né, condições para que se tenha um relacionamento entre essas pessoas. Geralmente, um pacto ela tem condições do quê? Ela tem promessas e ela também tem punições. Promessas, se você cumpre o pacto. E punições, se você descumpre o pacto. Agora, por que ele foi colocado divinamente imposto? Geralmente, um pacto é entre dois iguais. Só que acontece que Deus não é igual a nós. Ele é infinitamente superior. Então, Deus, como sendo superior e como sendo criador, ele pode impor o seu pacto. Não é que Deus se baixa ao nível do ser humano e diz assim, escuta, nós somos iguais, vamos fazer o seguinte, Adão, o que você acha de ser assim, assim, assim? Aí Adão, tá bom, assim pode ser. Tira essa cláusula aí que eu não gostei, não. Não foi assim. Deus simplesmente impôs o pacto sobre Adão. E Adão, como imagem e semelhança de Deus, e consciente que ele era criatura, ele simplesmente aceitou, de forma absoluta.
o pacto. Pode passar. Vamos lá. O que é um pacto da redenção? Primeiro eu quero explicar. São 3 pactos, tá? Que geralmente a linha reformada tem. Existem algumas discussões e tal, mas no geral é aceito isso. O primeiro deles é o pacto da redenção. O que seria isso? Diz respeito ao eterno acordo feito entre as pessoas da Trindade, antes da criação do mundo, para a salvação do povo eleito. Lembra dos decretos de Deus que a gente estudou? Que Deus decretou as coisas antes de criar qualquer coisa. Ele decretou como seria, o que seria e tal. Nesses decretos já estava incluída a queda. Então Deus faz um pacto entre Ele mesmo, com as 3 pessoas da Trindade. Que pacto seria esse? O pacto da redenção. Deus salvando pecadores. E nesse pacto, o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, eles trabalhariam para que esse pacto fosse executado. Foi feito antes da criação. Tem um outro pacto, que é o pacto da redenção. Tá, vamos ler alguns versículos. Efésios capítulo 3, do 8 ao 11, ele vai dizer sobre essa questão desse pacto. Olha só. A mim, o menor dentre todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Presta atenção nesse mistério aí. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Olha só, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse eterno propósito, a palavrinha eterno aí já dá a entender que foi algo que foi decidido na eternidade passada. O pacto da redenção, que seria o quê? A salvação em Cristo Jesus. Próximo. E aí vem o pacto das obras. Diz respeito à aliança condicional feita por Deus com Adão no Éden, antes da queda. Esse pacto é o que a gente vai estudar hoje, tá bom? O que é esse pacto? Alguns teólogos, isso às vezes é um pouco debatido entre os próprios reformados, alguns acreditam que esse pacto não existe, não foi feito, ali não foi um pacto, mas a maioria acredita que sim, que Deus fez um pacto com Adão. E esse pacto, ou essa aliança, ia ditar o relacionamento entre Deus, Adão e sua posteridade. Lembrando, sempre em um pacto, existe o que é chamado de cabeça federal. É o representante desse pacto. Deus faz um pacto com Adão, e Adão fica sendo o representante da humanidade em relação a esse pacto que ele fez com Deus. Então, significa o quê? Tudo o que acontecer com Adão nesse pacto, os seres humanos sofrerão consequências por causa disso. Deus sempre... A gente que tem esse costume de ser muito individualista, não é assim? E às vezes a gente lê a Bíblia de forma individualista. Se você lê nesse sentido, muitas passagens não vai fazer sentido para você. Um exemplo. Por que um rei de Israel pecava contra o Senhor e a punição vinha sobre todo Israel? Se você for ler num sentido individualista, como a cultura de hoje pensa, não, o que ele fez é problema dele, isso não tem nada a ver comigo. Na época a Bíblia não era assim. Deus sempre tratou a humanidade de forma pactual, de forma coletiva. Então, o que o representante fazia, os outros sentiam as consequências. O rei era o representante do povo na nação de Israel. Então, o que ele fazia tinha consequências com o povo. Quando o rei era um rei que agradava ao Senhor, todo o povo prosperava. Quando era um rei que desagradava a Deus, todo o povo sofria. Lembra de Davi, quando não era para ele fazer o censo e ele fez? E aí ele pecou contra o Senhor. E aí Deus chegou para ele e falou assim, pode escolher 3 punições. Aí ele escolheu uma das punições. E a nação de Israel começou a sofrer com isso. Aí alguém pode falar assim, escuta, mas foi Davi que pecou, por que a nação sofreu? Porque Deus está tratando de forma pactual a nação de Israel. Quando você pensa assim, é mais fácil você ler aqueles versículos que dizem bem assim, eu abençoarei até quantas gerações daqueles que me agradam? E eu amaldiçoarei até quantas gerações? 4 gerações.
Aí você pensa, mas que culpa tem se o pai fez uma coisa, o filho e tal? Porque Deus trabalha nesse sistema pactual, coletivo. Vai lá, próximo. E aí existe o pacto da graça, que é o que, se Deus quiser, a gente vê semana que vem, que diz respeito ao desenvolvimento do plano redentor na história. É um pacto que Deus fez com Cristo e os eleitos. Que tem a ver com salvação. Pode passar. Então, vamos lá. Alguns teólogos dizem que este pacto não existiu. Já foi falado sobre isso. A palavra pacto ou aliança não aparece no relato do Éden. Se você for ler a história entre Deus e Adão, ali os primeiros capítulos, a palavra pacto não aparece. Então, alguns vão dizer assim, ali não teve um pacto. Porque não aparecia a palavra pacto ou aliança. Mas, quando você lê o que aconteceu, você percebe que ali, ainda que não aparecesse a palavra pacto, você percebe que foi feito um pacto, foi feita uma aliança. Da mesma forma, a Bíblia não existe a palavra trindade. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia trata Jesus como Deus, e o Espírito Santo também, e Deus Pai também. E aí entra essa questão. Se os três são tratados como Deus, e a Bíblia fala que só existe um Deus, então o que acontece? Só pode ser que existe o quê? A definição de trindade. Então, ainda que o nome não apareça, não significa que não está ali quando você lê as definições dos termos. Pode passar. Olha só. Os elementos de uma aliança estavam presentes lá. Quais são esses elementos de aliança? Olha só o que diz aí, Gênesis 2, 15, 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pode passar. Olha só o que a gente vê aí. Primeiro, quais são os elementos que estão presentes aí? Existe uma estipulação clara das partes envolvidas, no caso Deus e Adão. Outra coisa que a gente vê aí também, uma declaração das condições da aliança. Qual é a condição? Perfeita obediência em relação a quê? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, promessa de bênção pela obediência, que seria o quê? A vida eterna, se obedecesse aquilo. Embora não apareça Deus prometendo a vida eterna, mas significa o quê? Quando ele diz, se você come, você morre, se você não comer, o que você deduz? Você não vai morrer. Então, intuitivamente, a bênção já está aí, quando é dita a maldição. E também a punição pela desobediência, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê que aí tem todas as cláusulas, vamos dizer assim, para que seja um pacto ou uma aliança, ainda que a palavra não apareça. Por isso que ela é tida como um pacto com Adão, pacto das obras. Por que pacto das obras? Porque exigia dele perfeita obediência. Olha só, Oséias 6, 7. Olha o que diz. Mas eles transgrediram a aliança. Que aliança? Como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Muitos vão utilizar esse versículo para dizer o seguinte, olha aí, ó, Oséias, inspirado por Deus, ele diz que o tratamento que Deus teve com Adão foi uma aliança. E que vocês estão transgredindo, da mesma forma como Adão transgrediu aquela aliança, vocês estão transgredindo uma aliança feita com Deus. Então, por causa dessa passagem aí, muitos acreditam que realmente o que aconteceu ali no Éden foi uma aliança que Deus fez com Adão, de obediência perfeita. Esse versículo é um pouco debatido, porque como Adão, no hebraico, é um pouco discutido, porque alguns interpretam em Adão, e outros vão interpretar não como Adão, nem em Adão. Eles vão falar que porque a palavra Adão pode significar homem, humanidade. Então, eles vão dizer assim, que eles transgrediram a aliança como humanos. Mas fica meio sem sentido, porque como que eu ia transgredir como o quê? Como animal? Eu sou humano, eu vou transgredir como humano. Então, fica sem lógica essa interpretação. A mais aceita é essa, como Adão. A outra, em Adão, porque existia uma cidade que chamava Adão também. Mas, assim, para ter essa interpretação, tem que ter muito erro na gramática, eles já descartaram. Então, a mais provável seria essa mesmo. Pode passar. Olha só.
O Catecismo Maior de Westminster, a pergunta número 20 é a seguinte, ó. Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Olha a resposta e vai falar sobre esse pacto. A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado constituiu em colocá-lo no paraíso, designando para o cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob seu domínio e ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida. Lembra que eu falei para você que às vezes é falado de pacto de vida? Com ele, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Então, lembrando que o catecismo ele tem a ver com a confissão de fé. O catecismo, na realidade, é uma explicação didática da confissão de fé. Então, os mesmos que fizeram a confissão de fé, eles fizeram o catecismo explicando as partes da confissão de fé. Então, fica bem claro que, para eles, Deus tratou Adão de forma pactual. Por isso que nós falamos que a fé reformada, como a confissão de fé é uma expressão da fé reformada, é a única confissão de fé que trata o envolvimento entre Deus e o homem de forma pactual. As outras confissões de fé não tratam nesse sentido. A confissão de fé, sim, ela é pactual. Pode passar. Então, olha só. Qual seria, então, essa relação pactual? Adão foi constituído chefe representativo da raça humana, ou seja, é dito como cabeça federal, para poder agir por todos os seus descendentes. A gente que mora numa república federativa, a gente deveria entender bem essa questão do federal. O que é a República do Brasil federativa? Vários estados que estão debaixo do quê? De um governo central, que é um governo federal. Tudo que o governo faz ou decide, os estados vão sofrer consequência disso. É a mesma coisa. É um que representa os outros. Para você ver como que isso é verdade, quem foi que pecou contra Deus? A primeira pessoa que pecou contra Deus? Foi Adão ou foi Eva? Alô, Brasil? Mas quem foi o primeiro que pecou? Adão ou Eva? Foi Eva, ela que escutou a serpente e comeu do fruto primeiro, não é isso? Depois Adão comeu. Beleza. Agora para pensar. Quando Deus vem para o jardim de novo, para quem Deus se dirige primeiro? Para Adão ou para Eva? Quem foi? Agora a pergunta é, por que, se Eva pecou primeiro, por que Deus falou diretamente com Adão e não com Eva? Porque ele era o representante federal do pacto. É mais ou menos assim. O pacto foi feito com você. Você é o responsável. Isso é federalismo. Aí depois que Adão quis tentar se escapar, foi Eva, foi ela. Aí Deus fala com Eva. Mas a primeira pessoa a qual Deus se dirige é Adão. Vamos supor que você trabalha numa empresa, e na empresa tem vários funcionários, mas ali tem um gerente. Se acontece um problema grave na empresa, o dono da empresa vai conversar com quem primeiro? Com o gerente. Por quê? Porque aí, intuitivamente, tem esse sistema federal. Ele é o responsável. Ainda que talvez a culpa não fosse dele, fosse de algum setor da empresa. Mas o gerente vai primeiro tirar satisfação com o gerente não, o dono, com o gerente. Mesma coisa aqui. Deus sempre tratou assim, irmãos. Se você for ler a Bíblia, sempre foi assim. Acontece alguma coisa na nação de Israel. Com quem que o profeta vai falar? Com o rei. Não é assim? Com quem o profeta falava na época de... eu esqueci o nome dele agora. O casado com a... Jezabel, como é que era o nome dele? O rei Acabe. Deus falava com Jezabel ou com Acabe?
os profetas falavam com Acabe. Por quê? Ele era o rei. Ele era o cabeça federal, vamos dizer assim, da nação. Você quer ver uma outra história interessante que mostra esse pacto de um representa vários, da coletividade? A nação de Israel vai e luta contra Jericó e vence uma grande cidade. Só que existia, Deus tinha falado, vocês não vão pegar nada daí, que tudo foi amaldiçoado. Beleza. Depois eles vão lutar contra uma cidade que chama Ai, uma cidade pequenininha. E vai poucos ali. E eles perdem, e morrem alguns. Então Josué fica indignado, vai orar, vai jejuar para descobrir o que aconteceu. Aí Deus fala bem assim, tem pecado na nação. E vão tentar descobrir qual é esse pecado. E Deus revela que foi um camarada chamado Cã. Cã. Descobre que foi Cã. Se você ler a história, você vai ver que foi apedrejado e morreram ele, a mulher dele e os filhos dele, todos os animais que ele tinha. Porque ele pegou algo que não deveria ser pego ali e tal. A pergunta por que a mulher e os filhos morreram se foi ele que transgrediu a lei? É por causa desse sistema que Deus trabalha, que é coletivo, que é o do cabeça federal. Ele, como líder da família, era responsável. E o que ele sofre, toda a família sofria. Com certeza, ela sabia, os filhos também, que o tesouro estava escondido ali, na tenda deles. Mas Deus sempre trabalhou assim. Por que toda a nação sofreu por causa do pecado de um, que foi ele? Esse sistema coletivo. Mas também, para pensar, quando fala dessa coletividade, dessa representação federal, a gente acha ruim ou acha que é injusto, porque diz assim, Adão pecou, o que eu tenho a ver com isso? Mas se você for parar para analisar, ninguém acha ruim quando diz que Jesus morreu na cruz por nós. É a mesma representatividade. Olha só como a nossa mente está empregada, porque foi a forma como Deus quis se relacionar com a criação. A gente não consegue escapar disso. A gente, sendo imagem e semelhança de Deus, Deus implantou isso no nosso ser. A gente sempre age nessa condição de existência. Um exemplo. Geralmente, quem tem vários filhos, o mais velho é responsável pelos mais novos. Se acontece alguma coisa com o mais novo, o pai e a mãe vai chegar em quem? Por que você não estava cuidando dele? Se responsabiliza o mais velho. É assim mesmo. Agora, é igual eu falei para vocês. Não, mas eu acho isso injusto. Se Adão pecou, por que eu tenho que ser culpado? Mas ninguém é assim injusto quando diz que Jesus morreu por nós. Ninguém está assim, não, Jesus morreu por ele, não quero saber não, vou para o céu por minha conta. Ninguém fala isso. Todo mundo gosta dessa ideia de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Representatividade. Olha o que diz esse versículo aí de Romanos. É o Romanos 5, versículo 12, 17 e 18. Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, olha, o cabeça federal, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por que passou a todos os homens? Porque todos pecaram. Ou seja, todos morrem porque todos receberam essa herança de morte que veio pelo cabeça federal, Adão. E continua. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo. Outro cabeça federal, que a gente vai estudar domingo que vem, que tem a ver com o pacto de graça. Continua aí. Assim, pois assim, como? Por uma só ofensa, está se referindo a Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. E o versículo vai continuar e fala assim, então, por um só ato de obediência, vai se referir a Cristo, veio a bênção sobre todos aqueles, no caso seriam os eleitos. Então a Bíblia trata isso, irmãos. Você vê Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, existe um cabeça federal sobre um pacto que Deus fez, Adão. Tudo que ele fez, nós, como descendentes, sofremos as consequências. Todos, inclusive as crianças. Porque para pensar, qual que é o salário do pecado? A morte. Se crianças fossem inocentes disso, elas morreriam? Se as crianças morrem,
é porque Deus trata essas crianças também como debaixo desse pacto, sofrendo as consequências de Adão. Porque se criança fosse totalmente inocente, sem culpa nenhuma, elas não poderiam morrer. Porque só pode morrer quem está debaixo da condenação do pecado. É o salário do pecado. E elas morrem. Então você vê que Deus trata toda a humanidade. A gente já nasce nessa condição. Lembra da natureza pecaminosa que a gente vem já falando? Todos nascem debaixo dessa condição. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, olha só, a morte veio por quem? Um homem, o cabeça federal. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Está se referindo a Cristo. Porque assim como em Adão, olha o cabeça federal aí, todos morrem, assim também todos serão justificados em Cristo. Esse todos aí, deduza eleitos, tá bom? Serão todos que estão debaixo do cabeça federal Cristo, eles vão ser justificados. Olha só, olha como que essa questão da representatividade, ou melhor, de que você nunca tem uma vida isolada, tudo que você faz, as pessoas mais próximas de vocês sofrem as consequências. Quando você peca, os seus parentes próximos, ou as pessoas próximas de você, essas pessoas sofrem as consequências. Por quê? Por causa desse sistema. Ninguém é isolado. Deus não criou o ser humano para ser isolado. Ele é como algo grande, orgânico, que funciona em conjunto. Deus criou assim. Por isso que o que as pessoas fazem tem consequências na sociedade. Por causa disso daqui. Pode passar. Olha só. A relação pactual, ela foi temporariamente posta à prova, a fim de determinar se poderia sujeitar espontaneamente à vontade de Deus. Foi-lhe dada a promessa de vida eterna por meio da obediência e assim, pela misericordiosa disposição de Deus, ele adquiriu certos direitos condicionais. Essa aliança capacitou Adão a obter vida eterna para si e para os seus descendentes pela obediência. Se Adão não tivesse pecado, ia chegar um momento dessa prova, vamos dizer assim, em que ele receberia essa vida eterna. Na realidade, o acesso a essa vida eterna era a árvore da vida. Agora, a gente tem que entender a questão da palavra vida e morte na Bíblia, tá? Morte na Bíblia não se relaciona somente à morte biológica. Se relaciona à separação de Deus. E vida é a mesma coisa, não é só a vida biológica. Na Bíblia, ter vida, ser vivo, significa você ter um relacionamento positivo com Deus, comunhão com Ele. E aí entra essa questão. Por que Deus, depois que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim para que eles não tivessem mais acesso à árvore da vida? Não é só para que eles vivessem biologicamente eternamente. Lembrando, vida tem a ver com o quê? Comunhão com Deus. O que Deus estava demonstrando aí? Era um ato de juízo. O que Deus queria dizer? Não tem como você ter comunhão comigo. Eu separei você daquilo que simboliza a minha comunhão com você, a árvore da vida. É nesse sentido que Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Vocês não têm mais comunhão comigo. Da forma como tinham antes. Pode passar. Olha só a promessa da aliança. A grande promessa dada na aliança das obras foi a promessa de vida eterna. Vida eterna, viver eternamente em comunhão com Deus. Pode passar. Qual era a condição da aliança? A promessa presente na aliança das obras não era incondicional. A condição era a obediência implícita e perfeita. Adão possuía vida eterna. Enquanto ele estava ali no jardim do Éden, muitas vezes pensam assim, sim, ele tinha vida eterna. Só que daí para pensar, se ele possuía vida eterna, como que ele ia morrer? O fato dele poder morrer já é implícito que ele ainda não possuía essa vida eterna. Era uma promessa.
Se ele passasse no teste, na prova, aí sim ele possuiria essa vida eterna. Porque se ele tivesse vida eterna, ele não morreria. Pode passar. O castigo anunciado pela aliança. Evidentemente, a referência à morte eterna, no sentido mais inclusivo da palavra, inclui-se a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física biológica, a morte espiritual é não ter comunhão com Deus e a morte eterna é eternamente expulso da presença de Deus. A completa execução da sentença não se deu imediatamente, mas foi sustada, porque de imediato Deus introduziu a economia da graça e da restauração. Por que Deus já não cumpriu sua sentença na hora? Adão já foi lançado eternamente na condenação. Porque Deus já tinha planos de fazer um outro pacto, que é chamado de pacto de graça, é o que a gente vai ver domingo que vem, que é um pacto que Deus faz com Jesus e os eleitos. Pode passar. Qual era o sacramento da aliança? Alguns vão dizer uma coisa, outros outra, mas o que todos concordam é que o sacramento era a árvore da vida. Todo pacto tem um sacramento. Qual que é o sacramento do pacto da aliança agora? Da graça? Tem 2. Batismo e ceia. O que é um sacramento? É algo visível que fala de uma verdade espiritual. Invisível. Então, qual era o sacramento do pacto das obras? A árvore da vida. Pode passar. Olha só. Que a aliança das obras não foi revogada. Aí vem essa pergunta, né? A aliança das obras é válida para hoje? Sim ou não? Vamos ver o que diz aí. Primeiro, na medida em que a relação natural do homem com Deus foi incorporada nela, visto que o homem sempre deve perfeita obediência a Deus. O que não foi revogado na aliança das obras, que está válido até hoje? Perfeita obediência a Deus. Olha só o que diz 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus, até hoje, ele exige perfeita obediência a ele. Deus não revogou isso. Nesse sentido, o pacto das obras está de pé. Vai. Na medida em que a sua maldição e castigo dos que continuam no pecado estão envolvidos. Olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que significa isso? Se as pessoas hoje continuam morrendo, é porque esse pacto das obras está em vigor. Se não tivesse mais em vigor, as pessoas não sofreriam o acordo desse, vamos dizer assim, desse pacto que Deus fez com Adão. Todas as pessoas que nascem, todas, sem exceção, elas nascem debaixo desse pacto das obras. Todas. Isso significa, é claro, a gente vai ver depois o pacto da graça e você vai entender melhor. Mas hoje eu estou olhando só o pacto das obras. Está em vigência hoje ainda. Ou seja, Deus ainda que a gente não tenha condições por causa da natureza pecaminosa, Deus não baixa o seu nível. Qual é o nível de Deus? É o seguinte: obediência perfeita. Se você não tiver obediência perfeita, condenação. Todos nascem debaixo desse pacto. Quando a gente for ver o pacto da graça semana que vem, você vai ver uma coisa muito interessante, por que só em Cristo Jesus existe salvação. Mas a questão é, todos nascem debaixo disso. Ela não foi revogada. Deus não anula o seu pacto, é um pacto eterno. Tanto que depois a gente vai ver, Jesus teve que cumprir esse pacto, para que a gente pudesse estar debaixo da cabeça federal, que é Cristo, aí sim ter a possibilidade de receber a salvação nele. Mas todos os que nascem debaixo desse pacto. É por isso que a gente fala que, vamos lá, se um assassino, ele matou uma criança,
mas ele não matou um idoso, não matou outras pessoas. Ele é chamado de assassino? É. Ele não teve que fazer tudo que um assassino faz, ou poderia fazer, para ser considerado assassino. Se ele fez uma das coisas, já é assassino. Mesma coisa nesse pacto. Não foi o que foi dito? Quem quebrar um único ponto da lei é responsável por a quebra de todos os outros pontos. É a mesma coisa, obediência perfeita. Olha só o que diz aí. Que a aliança das obras não foi revogada. Em que sentido? Na medida em que ainda se mantém a promessa condicional. Obedece de forma perfeita. Isso não foi revogado. Deus exige obediência perfeita de todo ser humano. Lembrando, todos nascemos debaixo desse pacto de Adão. Pode continuar. Que a aliança das obras não foi revogada. Deus podia ter retirado essa promessa, mas não fez. Olha o que diz Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aqui Deus está falando do quê? De que pacto? Das obras. Lembra que foi dada a lei de Moisés? A lei de Moisés é uma expressão da exigência do pacto. Tanto que a lei foi dada, não para que a pessoa pudesse ser salva mediante a lei. Paulo depois vai falar isso daí. A lei foi dada simplesmente, Deus queria demonstrar, você não tem condições de ser salvo por esse pacto, porque é a obediência perfeita. Por isso que existia o sistema de sacrifícios para quando a pessoa pecasse. Olha só, olha em Gálatas, já é Novo Testamento. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que Paulo está falando aqui? Se você quer seguir debaixo desse pacto das obras, você é obrigado a observar todos os preceitos e tentar viver por eles. Obediência perfeita. Paulo aqui, lógico que ele já está no Novo Testamento, ele está, não é demonstrando, ele está, fugiu a palavra agora, ele está, não é expressando, quando a pessoa está te dando algo novo, ele está oferecendo ou demonstrando o novo pacto e dizendo como era o pacto antigo das obras. Pode passar. Bom, agora vamos rápido que já bateu o sininho lá, né? Qual é a situação atual do pacto da graça? Que a aliança das obras não foi revogada. Em que sentido? É evidente, porém, que depois da queda, ninguém é capaz de preencher a condição. Que condição? Obediência perfeita. Ninguém consegue, por causa da natureza pecaminosa. Mas a exigência está ali, existe. Pode passar. Que a aliança das obras não foi revogada. A base do juízo final será o pacto das obras. Sabe no juízo final? Sabe como que Deus vai julgar as pessoas? Mediante o pacto das obras. Olha só o que diz, irmãos. Vi também os mortos, está em Apocalipse, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Olha o pacto das obras aí. Deus vai julgar, a sentença vai ser baseada em quê? Nas obras. Continua. Conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo o quê? As suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Qual vai ser a base, o fundamento do julgamento no dia do juízo? O pacto das obras. Obediência perfeita. Pelo que você fez, você vai ser julgado. Então ninguém vai ser salvo. Aí bate aquele medinho, né? Só que a gente vai ver semana que vem um outro pacto que vai conseguir nos libertar disso. Mas o julgamento em si, ele é baseado nas obras, é o pacto das obras. Vamos lá. Em que a aliança das obras foi revogada, que não está mais em vigor? Olha só, para os cristãos, Cristo preencheu os requisitos da aliança
com sucesso de uma vez por todas. E obtivemos os seus benefícios não pela obediência de fato da nossa parte, mas por confiar nos méritos da obra de Cristo. O que o pacto das obras não tem mais vigor? Para aqueles que estão debaixo de outro cabeça federal, que é Cristo. Aí a gente vai ver o pacto da graça. Por quê? Cristo, o duro que eu vou ter que adiantar, não tem como, spoiler, né, que o professor fala. Ficar um pouco mais tranquilo, né? Então tá bom. Olha só, para Deus só existe duas classes de ser humano. Eu acho que eu vou deixar todo mundo condenado para a semana que vem, eles já virem, ninguém querer perder, né? Tá, vamos lá. Para Deus só existe dois tipos de seres humanos. Os que estão debaixo da representatividade de Adão e os que estão debaixo da representatividade de Cristo. Dependendo de qual desses você estiver debaixo, você vai estar debaixo de um pacto ou de outro. Se você estiver debaixo da representatividade de Adão, você vai ser julgado segundo o pacto que foi feito com Adão. Obras perfeitas. Se você estiver debaixo da representatividade de Cristo, você vai ser julgado também segundo o pacto com Cristo. Obras perfeitas. Mas eu não consigo. Mas Cristo já fez por você. Você está vendo que as duas, embora o nome seja pacto de graça, na realidade exigiu a obediência perfeita de alguém? Da mesma forma que a culpa de Adão foi imputada a nós, como se nós tivéssemos pecado ali com Adão, a obediência perfeita de Cristo, ele obedeceu o pacto das obras perfeitamente. É imputada a obediência dele a nós, como se nós tivéssemos obedecido perfeitamente como Cristo obedeceu. Juridicamente falando, o benefício que ele fez é atribuído a nós. Juridicamente falando, o malefício de Adão é atribuído a nós. Por isso que não tem como ter salvação se não for em Cristo. Por isso que as boas obras não salvam ninguém. Mas Deus exige as boas obras, mas elas não salvam. Pode passar. Olha só, que mais ela foi revogada. Como um meio destinado à obtenção da vida eterna, pois, como tal, ficou completamente destituída de poderes após a queda do homem. O homem não consegue mais ganhar a vida eterna por meio da obediência perfeita. Primeiro que ele já nasce no estado pecaminoso. Isso já é o suficiente para ele ser condenado. E segundo que ele não consegue obedecer perfeitamente às obras. Todos vocês já pecaram, né? Ou tem algum santo aqui? Tem, nós somos santos em Cristo Jesus. Gálatas 3, 10, 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, entendo essa lei não como a lei de Moisés, mas como o pacto de obras. Tá bom? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, olha só, irmãos, pela lei, quem está debaixo do pacto das obras, e ela expressa isso na lei de Moisés, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. E continua. Porque o justo viverá pela fé. Isso já tem a ver com o pacto da graça. Ninguém, irmãos. A lei de Moisés é só uma expressão mais detalhada da lei que já estava no coração de Adão, lá no pacto das obras. Os teólogos mais antigos dizem o seguinte: toda a lei de Moisés, Adão já tinha no seu coração. Ele sabia o que ele poderia ou não poderia fazer, o que agradava ou desagradava a Deus. Próximo. Conclusão. Deus quis se relacionar com a humanidade por meio de pactos. O pacto que Deus fez com o homem no Jardim do Éden é conhecido como pacto das obras, pois exigia do ser humano obediência perfeita por meio das obras. A promessa desse pacto foi a vida. A condição dele, perfeita e pessoal obediência. No tocante à humanidade, Deus tratou Adão como representante, o cabeça federal, de todos os seus descendentes. Próximo. Acabou? Não, volta. Deus... só isso? Acabou. Olha só, irmãos. Vocês conseguiram entender a questão do pacto? Todos nascem debaixo desse pacto. São representados por Adão. Ou seja, nós já nascemos mortos nos nossos pecados,
e ofensas. Deus vai usar esse pacto como base para o seu juízo. Aí entra a questão. Nossa, eu conheci fulano, mas ele não é crente, ele não é cristão, não aceita Cristo como seu salvador, mas ele é tão legal, ele é tão gente fina, tão bacana. Como que Deus pode condenar uma pessoa assim? Resposta, ele está debaixo do pacto das obras. Com certeza ele já pecou, ele já ofendeu a Deus, ele já nasceu no estado de pecaminosidade, corrompido. Por mais legal que ele seja, a questão não é a forma como ele me trata. A questão é a condição dele perante Deus. E perante Deus, ele já está condenado. Como diz, filhos da ira. A Bíblia não utiliza essa expressão? Às vezes a gente confunde muito essa questão de porque a pessoa é simpática, é legal. Como que Deus pode fazer isso, condenar uma pessoa por isso? Porque essa pessoa está debaixo do pacto das obras. Para que ela não seja condenada, ela tem que sair desse pacto das obras e entrar debaixo de um outro pacto, onde tem um outro cabeça federal que vai nos representar, que é o pacto da graça. E a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre essa questão do pacto da graça na semana que vem. Então a questão é essa. Só existem 2 pactos que Deus fez com a humanidade. O primeiro, pacto das obras. Todos os que estão debaixo desse pacto vão ser condenados. Porque ninguém consegue mais ter obediência perfeita. E no juízo final, a base será esse pacto. E quem está no outro pacto, o pacto da graça, não será condenado. Por quê? Porque o cabeça federal, tudo que ele faz, nós sofremos as consequências. Adão, ele corrompeu, ou ele não pôde cumprir o pacto, ele foi condenado por esse pacto. Todos nós sofremos essa condenação. Cristo, ele obedeceu o pacto de forma perfeita. Então, tudo que ele fez, nós temos consequências disso. Então, nós seremos salvos pela obediência dele. Estão entendendo? Alguma pergunta? Eu estou falando assim porque eu estou esperando os adolescentes chegarem. Nenhuma pergunta? Alguma dúvida? Vocês entendem por que a gente é tão assim? Às vezes a gente fala que a gente é chato e tal, mas o cristianismo ele é exclusivista. Não tem salvação se não for por meio de Cristo. Por isso que Cristo pode falar assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém pode ser salvo, ninguém pode reatar essa comunhão com Deus, se não for por quem? Por mim. Por que Cristo pode falar isso com tanta convicção e segurança? Por quê? Por causa que ele é o cabeça federal desse pacto da graça. E a gente tem que estar debaixo dele. Ele tem que ser o nosso representante. Isso, o que isso significa, irmãos? Isso já era para a semana que vem, mas eu vou adiantar. Deus quis se ligar a você. Deus está ligado a você. Você já parou para pensar nisso daí? Deus está eternamente ligado a você. Todos que estão debaixo do pacto da graça, Deus está ligado em você. E Deus não quis que fosse diferente. Deus nem pode ser diferente. Não porque algo é mais poderoso que Ele, porque Ele decidiu que seria assim. Então não tem nada que você faça, se você está debaixo desse pacto da graça, que possa romper essa comunhão com Deus ao ponto de você ser digno de condenação. Porque o teu representante já cumpriu a parte dele que foi imputada a você. Você já parou para pensar nisso daí? Deus eternamente quis ser ligado a você. Eternamente. E não tem nada que você faça, se você está debaixo desse pacto da graça, que possa separar você de Deus. Lembra daquele versículo? Eu esqueci agora que Paulo coloca? Nem profundidade, nem... Como que é, gente? Me ajuda? Poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que ele está se referindo a isso? É esse pacto de graça. Amém?